pessoal, apresentando aí, quer dizer, vou só fazer a apresentação, porque hoje eu estou aqui de espectadora, estou ansiosa para esse nosso encontro. Pessoal, então, para quem está chegando agora, boa noite. Que bom que vocês já conseguiram chegar até aqui. Para quem não chegou ainda, vai ficar gravadinho e está tudo bem, né? É o que a gente consegue agora, sem muita cobrança, sem muita ansiedade. Mas o mais importante é que a gente conseguiu reunir essas duas profissionais maravilhosas para nos lembrar da importância do cuidado da saúde mental. Então, olhando o calendário de janeiro, eu falei, Rodrigo, não dá para deixar passar em branco o janeiro branco, que vem nos lembrar da importância do cuidado da saúde mental. E, às vezes, a gente se abandona e a gente esquece de cuidar dos nossos colaboradores. Então, foi nesse momento que a gente pensou, bom, quem? Claro, né? Primeiro ponto, Marina. Segundo ponto, quem já trabalha nesse cuidado, mapeando? Para isso, é necessário se conectar a uma rede Wi-Fi ou instalar o chip. Pronto, desculpa. Eu falei, quem mais trabalha, que já tem esse mapear, que vem mapeando o estresse? Patrícia, né? Que a gente fala tanto dela nos cursos de formação de auditor. Então, nós fizemos o convite, quase que em cima da hora, para não deixar passar esse evento em branco, para fortalecer essa cultura de cuidado da saúde mental. E nós chamamos a Marina e a Patrícia, e gentilmente elas cederam um pouquinho do tempo para compartilhar com a gente essa experiência e essa vontade de disseminar esse cuidado em relação à saúde mental. E eu descobri há pouco tempo que saúde mental a gente tem que cultivar também. Então, a gente tem que colocar no nosso dia a dia esse cuidado, né? Esse autocuidado. E hoje, especificamente, né, nós vamos falar então dos dois momentos, o nosso cuidado e o cuidado da saúde mental dos nossos colaboradores. E assim, eu quis assim, esse tema também, pensando no tema desse webinar, eu não queria conectar com nenhuma norma de acreditação, eu não queria obrigação, né? O nosso intuito não era por obrigação ou por legislação, né? Mas é importante ressaltar que é um assunto tão importante e que vem crescendo, graças a Deus, que hoje a gente já tem uma cartilha do próprio Ministério da Saúde que fala da saúde mental, do cuidado da saúde mental, e as normas acreditadoras já trazem nas suas normas essa necessidade nos seus requisitos do cuidado da saúde mental e da prevenção do estresse. Não vou me alongar, eu vou deixar que ela se apresente. Então, hoje, as nossas convidadas, Marina Campos, biomédica, já é conhecida de todas, né, que está sempre aqui nos lembrando do nosso autocuidado e que é importante a gente respirar. E a Patrícia Cavalcante, que eu tenho certeza que já é conhecida de vocês por conta do trabalho dela relacionado à gestão do estresse, e que no momento correto elas, então, vão se apresentar. Marina, é com você. Rodrigo, obrigado por você ter me apoiado nesse evento, né, em cima da hora. Pessoal, eu sei o quanto que é difícil, principalmente nesse momento de guerra, mais uma vez que nós nos encontramos, parar um pouquinho para falar sobre saúde mental, a nossa e dos nossos trabalhadores, os nossos colaboradores que já estão tão cansados e que são tão judiados, né, nessa frente aí de enfrentamento ao Covid. Boa noite. O evento é de vocês. A gente vai estar aqui nos bastidores, tá? Marina, é com você. Obrigada, Elaine. Que alegria estar aqui. Boa noite, pessoal. Agradeço muito o convite. É uma satisfação imensa falar sobre esse tema. A gente conversava isso agora há pouco, dizendo que tudo aquilo que a gente faz com o coração
a gente sente essa motivação, né? Esse motivo para a ação. Então, é um pouquinho sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês, e o que isso tem a ver com a questão da saúde mental. Então, eu agradeço a todos que estão aí, o pessoal do Sunset que está aí, obrigada. Obrigada ao convite. Eu vou compartilhar aqui minha tela, vamos ver se eu aprendi a fazer do jeitinho certo, como aqui. Então, vamos lá, vocês vão me falando se vai abrir direitinho. Aqui. Aqui. Foi, pessoal? Todo mundo está conseguindo ver? A tela cheia. Joia! Abriu cheia, aí, ó, tá vendo? Cheio. Já está evoluindo, da outra vez não consegui abrir tela cheia, e dessa vez já veio tela cheia. 1%, né, Marina? A gente cada vai indo um dia. pouquinho de cada vez. Exatamente. São passos curtos e passos firmes, um pouquinho todos os dias. Esse é o meu lema. E sei que da Elaine também. Então, pessoal, hoje vou contar um pouquinho, conversar um pouquinho aí com vocês sobre essa questão do cultivo desse bem-estar e da qualidade de vida nesses momentos tão desafiadores que a gente está vivendo a cada dia, né? Não dá nem para falar que são meses, não. A cada dia é um novo desafio. Então, nesse momento de crise agora que a gente está vivendo, antes disso, só me apresentar um pouquinho, acho que todo mundo já me conhece, sou Marina Campos, trabalho com gestão de pessoas de desenvolvimento humano há alguns anos, e desde que eu tive a minha síndrome do pânico, isso foi no final do meu doutorado, eu pude estar muito perto dessa questão, disso que hoje a gente chama dessa crise, essa questão do burnout, essa questão de transtornos de ansiedade, enfim, tudo isso que está acontecendo hoje. Então, eu passei por isso há 15 anos, e foi, então, nessa busca pela minha saúde, que eu aprendi a desenvolver isso comigo e desenvolver com a minha equipe. Então, foi meio que um processo automático. Como eu já trabalhava com gestão de pessoas no laboratório dos meus pais, né, no Sunset, e como eu estava vivendo aquilo pelo fato de estar fazendo doutorado, então muita coisa, indo para a USP, voltando, pegando trânsito, estresse, enfim, eu travei, literalmente travei. E aí, naquele momento, quando eu percebi, encontrei ferramentas que, graças a Deus, não precisei de medicamento, eu consegui, por meio de ferramentas, passar por isso e melhorar, eu quis levar isso para a minha equipe também. Então, desde então, o meu propósito é, como a Elaine falou, né, 1% todos os dias. Se alguém puder respirar melhor no dia por conta de eu existir, já valeu a pena a minha existência. Então, esse é o meu propósito, é o meu objetivo. E hoje, falando em crise, o que a gente vem observando com relação a esses distúrbios emocionais? Às vezes, não chega nem a ser algo patológico, às vezes não é algo que precise de medicamento, às vezes é sim, mas muitas vezes esses transtornos que a gente vem percebendo hoje, essas crises aí, pode ser por muitas coisas estarem sendo feitas o tempo todo e ao mesmo tempo. Então, a gente está querendo tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. Aí os desafios ficam muito altos, a gente não dá conta, que a gente continua sendo humano e querendo fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Comparações, o tempo todo a gente acha que estamos sendo insuficientes naquilo que estamos fazendo, porque fulano está fazendo 5 cursos, como que eu estou fazendo um só? A gente tem isso todo dia, né? E que causa esse estresse também. E, principalmente, nós não estamos nos dando momentos de pausas. E essas pausas, elas estão fazendo muita falta nesse momento, porque se a gente não parar por bem, a gente acaba parando por mal. Então, antes do nosso carro, a nossa máquina, somos nós, parar de andar, é como se fosse um carro, né? A gente vê aí a gente como se fosse um carro. Então, quer dizer, se a gente não tiver com combustível, com pneu calibrado, com óleo no motor, a gente não anda. E isso acontece com a gente hoje. Então, como que a gente faz hoje para conseguir manter esse carro em funcionamento? E vejam, pessoal, isso não é luxo.
A Organização Mundial de Saúde preconiza que saúde não é só ausência de doença. A saúde, ela é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, não é falar que qualidade de vida é luxo, não. A gente precisa encontrar maneiras de trazer cada vez mais próximo de nós o bem-estar e a qualidade de vida. E não que isso seja algo sonho de consumo, né? Não é, é para estar aqui. E cabe a todos nós, líderes, liderados, diretores, a responsabilidade pela saúde como um todo nas empresas é de todo mundo, inclusive do colaborador. Então, eu pergunto sempre lá para o pessoal nosso, a nossa equipe, o que você tem feito para cuidar de você mesmo? Né? A Carla, que está aí, querida também, uma pessoa que cuida muito da própria saúde. Então, eu sempre vejo, acompanho ela cuidando da saúde dela, faz um pilates, final de semana vai até a praia, consegue caminhar, consegue cuidar. Gente, isso não é uma coisa que... depois eu faço. Depois eu vou. Isso precisa acontecer. E quem é responsável por isso somos nós. Então, do que a gente está se nutrindo? Quais pessoas que a gente está convivendo? Se as pessoas têm feito bem ou não para a gente? Quais escolhas nós temos feito? Nós estamos dormindo de forma adequada? E é importante que a gente entenda que, nesse momento, o trabalho nosso é a nova sala de aula. É ali que a gente vai aprender. Isso é bárbaro. Tá sendo, olha o exemplo aqui. A gente está aqui e misturou tudo, misturou o meu hobby, que é fazer isso, com o meu trabalho, que é fazer isso, com aprender, estou aprendendo o tempo inteiro, aprendo muito mais do que eu ensino. E vejam que coisa interessante. Antigamente, as pessoas elas faziam os cursos, elas aprendiam para elas poderem trabalhar. Hoje, as pessoas trabalham para poder aprender. Então, nós, como líderes nas empresas também, e todos nós somos líderes de alguma coisa, o que nós, como líderes, estamos passando para a nossa equipe de aprendizado, de todo dia um pouquinho? Porque todo dia, né, pessoal, é constante. E é isso que é o mais legal, né? Porque a gente está em processo de transformação sempre, como Guimarães Rosa fala nessa frase. Nós não estamos terminados. A gente muda sempre, a gente afina, a gente desafina. A gente não está pronto, não tem perfeito. Cortella fala muito isso, né? Perfeito é só o cadáver, feito por completo, perfeito. Então, não precisa a gente buscar uma perfeição. É buscar o nosso melhor, sempre, e entender que estamos todos aprendendo o tempo todo. Então, hoje, nas empresas, o que a gente vem trabalhando? Olha que interessante, como eu falei no começo, responsabilidade é de todos. Então, a autogestão, autoconhecimento e autocuidado é todo dia, é toda hora. Não é ir no cabeleireiro uma vez por semana que é autocuidado. Autocuidado é a forma com que a gente respira. É como a nossa voz interna conversa com a gente todo dia. Então, como que eu estou falando comigo mesma? Ai, Marina, sua idiota, tá vendo? Você não conseguiu fazer isso. É assim? É assim que eu trataria uma pessoa que eu amo? Então, hoje, o que a ciência vem trazendo de uma forma muito, muito forte para a gente? Que a forma com que a gente se trata muda completamente a liberação de hormônios e neurotransmissores. E isso impacta diretamente na nossa saúde mental, física. Vejam que nós somos a nossa própria farmácia, não é mesmo? E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas dentro desse momento hoje, transição de VUCA para BANI, né? Era o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e hoje é o mundo BANI, que vem do acrônimo, do inglês. Brittle, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Como a gente falou agora aqui. Puxa, já está a quarta dose da vacina, meu Deus do céu, mas eram só 2, agora já está na quarta. Sim, e assim vai, e vai ser assim, não são os desafios que ficarão menores, somos nós que precisaremos estar mais preparados nesse universo agora. Então, sim, agora estamos no mundo ansioso e frágil.
descobrimos que não somos imortais, podemos ser eternos, mas não somos imortais, mais do que nunca. Então, pessoal, como que a gente pode, dentro desse mundo bunny agora, usar a tecnologia que hoje vem aí? Ó, olha um exemplo, usar a nosso favor. Olha aqui o que a gente está agora, aqui todos juntos, conectados, e cada um protegido aí nas suas casas, no seu ambiente. Então, sim, a tecnologia ela traz inúmeras coisas maravilhosas. Traz problemas também? Traz. Aumento de ansiedade, comparação, enfim, questões de rede social que têm prejudicado muito, mas tem um lado muito positivo. Eu falo com os meus alunos aqui da faculdade, estou dando aula na biomedicina, na medicina, falo, pessoal, as redes sociais, elas hoje são currículo para vocês. Então, cuidado. Cuidado. Às vezes você está lá, revoltado, briguei com fulano, e põe na rede social. Opa! Vocês acham que as empresas hoje, elas olham só aquele papelzinho do currículo na hora de contratar? De jeito nenhum. Elas entram nas redes sociais, inclusive muitos já fazem associações com os algoritmos para dizer o seu perfil comportamental. Então, o que a gente está alimentando nas nossas redes, né? Ela pode servir como um currículo maravilhoso para a gente. Eu, por exemplo, divulgo muito meu trabalho, livro, as coisas que a gente vai fazer aí no meu Instagram. Adoro Instagram, adoro. Gosto de ver ali, tem o limite do tempo, mas gosto muito. Então, é algo que hoje a gente tem que ficar atento a isso. E hoje, o que a gente vai falar um pouquinho aí para vocês nesse momento do autocuidado, nesse momento de como lidar com tudo isso, né? Eu trago 3 competências que eu gosto bastante, que são as que eu trabalho principalmente nos meus cursos, que são atenção plena, consciência emocional e propósito. São as 3 que eu considero aí que se a gente conseguir de alguma forma desenvolver um pouquinho todos os dias, a gente já vai estar cuidando muito da gente. E acreditem, pessoal, quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando dos outros. Porque a gente fica muito melhor para entregar para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos clientes, da melhor maneira. Então, primeira coisa, ficar atento. Cuidado, hoje a gente está nessa questão do multitasking, né? Multitarefa, faz uma coisa, enquanto eu estou assistindo aqui, eu abro o WhatsApp, eu estou respondendo, Isso. Sabe aquela sensação de chegar no final do dia, a gente está esgotado? É isso. A nossa atenção é como se fosse assim, a gente levanta de manhã, a gente tem 30 fichinhas de atenção, tá? Por exemplo. E eu vou gastando essas fichinhas de atenção. Com isso, com aquilo, com aquilo. Chega 11 horas da manhã, se eu fiquei, foco nisso, acabou. É um estoque, acaba. Então, eu preciso tomar muito cuidado com o que de fato eu estou colocando a minha atenção. E para que eu recarregue essas fichinhas, vamos dizer assim, ganhe mais um bônus de 30 fichinhas no meu dia, eu preciso aprender a fazer as pausas no meu dia. Isso não é luxo. Isso é uma ferramenta maravilhosa. E essas pausas, elas vão criar espaços que vão permitir escolhas e que vão trazer liberdade. Então, às vezes eu vou tomar uma atitude. Para um pouquinho, respira fundo, se conecta com a sua respiração, traz atenção para o corpo, sente os pés no chão. Coisa rápida, façam isso agora, experimentem fazer isso agora. Respirem profundamente, inspirem o ar pelas narinas. Isso, encham os pulmões de ar, criem espaço, soltem o ar devagar pela boca. Bem devagar. Façam isso mais uma vez. Inspirando profundamente, trazendo a atenção só para a respiração. Isso, agora soltem bem devagar o ar pela boca. E agora, na nossa última respiração, a gente vai trazer um alongamento um pouquinho dos braços, assim, lá no alto, ó. Estiquem os braços lá no alto, inspirando. Estiquem um pouquinho de um lado, destravando as costas, do outro. Isso. Quem quiser prender o cabelo aí que tá um calor, vou fazer isso agora, porque eu já estou suando. Soltem devagar o ar, sintam os pés no chão. Pronto, abram os olhos. Olha, são 30 segundos que a gente para, pessoal, para lembrar de respirar. A Elaine já está até com a pulseirinha aí que eu mandei para ela lá, ó. Respire. E esse respire,
que é uma forma carinhosa da gente se tratar, é como se a gente estivesse se dando um abraço, um cuidado. O que acontece com esse respire? Um monte de coisas, pessoal. Liberação de hormônios, neurotransmissores. A gente avisa para o nosso sistema como um todo que não existe um perigo ali, uma ameaça, que a gente está assim o tempo todo, em luta ou fuga, reativo. Né? O pessoal fala, bom dia por quê? Não tem nada de bom, né? E não é, pessoal. E se a gente começar a entrar, a trabalhar essas questões de autocuidado, com pausas, a gente começa a entender, que é uma das frases de mindfulness, de atenção plena, perceber que há nuvens no céu, ao invés de acreditar que as nuvens são o céu. Sabe quando a gente levanta e dá aquela sensação que está tudo escuro, tudo nublado? Quando a gente faz essas pausas de respiração, alonga um pouquinho o corpo, se conecta com a gente mesmo, a gente fala, opa, o céu é azul, só tem nuvens aqui, está tudo bem. Então, esse habitar o corpo, né, que eu quero trazer um pouquinho hoje para vocês, essa questão aí, que é o principal do nosso momento hoje, esse habitar o corpo, esse estar onde os nossos pés estão, que a gente está lá, a gente não está aqui. A gente respirar de forma consciente, presente, confiar no nosso corpo, pessoal, confiar nos nossos recursos. Isso a gente trabalha, porque se a gente fica aqui só na teoria, a gente fala que a gente vai muito do sistema top-down. Se a gente trabalha isso de fato no nosso corpo, a gente vai do bottom-up, que é do corpo para a nossa mente. Não adianta eu querer falar assim, vamos fazer uma meditação de 1 hora agora, então para todo mundo, fica aí meditando. Não. Hoje, nessa situação que a gente está, é muito mais importante a gente trazer pequenas pausas ao longo do nosso dia, conscientes, com cuidado, profundas, do que eu querer fazer 2 horas de meditação. Eu posso fazer, sim, quem está acostumado com meditação, ótimo, eu sou instrutora de mindfulness do programa, adoro, faço a minha prática pessoal aí 20 minutos por dia, necessário para mim, eu falo que a minha síndrome do pânico não é uma condenação, mas ela é uma condição, eu vivo com ela, eu preciso trabalhar isso em mim. Mas quando a gente traz todos os recursos, corpo, alongamento, quem puder fazer yoga nesse momento é fantástico, natação, coisas que trabalhem bem o corpo, a respiração, é uma forma, pessoal, da gente cuidar da nossa saúde mental, sim, porque é tudo junto, não dá para a gente separar. Cabeça é uma coisa, a mente é uma coisa, o corpo é outra. Não, mais do que nunca a gente vê que é um todo. E eu trago essa frase do Thich Nhat Hanh, que nos deixou anteontem, com 95 anos, um monge vietnamita, que nos trouxe muitos aprendizados, tem muitos livros fantásticos, e anteontem eles nos deixou. E essa frase que eu adoro, a respiração é a ponte que liga a consciência, é a ponte que une o seu corpo aos seus pensamentos. Então, sempre que a sua mente tornar-se dispersa, use a sua respiração como meio para tomar posse da sua mente novamente. Sabe aquela sensação de, cheguei, aterrissei, estou aqui. Independente, não é para fazer de conta que os problemas não estão acontecendo. Não, não é isso. É ter consciência, mas ter presença. E para a gente ir caminhando para o nosso final, é o propósito, que eu não posso deixar de falar, né? Meu tema predileto aí, amo de paixão, o propósito. E o que hoje o propósito tem a ver com cuidado de saúde mental, com cuidado de liberação de hormônios, neurotransmissores, tudo isso? O propósito é ter direção, pessoal. É validar emocionalmente as nossas atividades. Então, é temperar com emoção aquilo que a gente está fazendo. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto bastante, que é assim, vamos supor que eu decida fazer esteira, decida perder 5 quilos, uma meta, por exemplo. Aí eu vou lá e faço esteira todo dia, meia hora. Aí a hora que eu acabo de fazer esteira, isso serve para tudo, tá? Estou dando exemplo da esteira, mas para a gente entender o que é esse tempero emocional. Então, vamos imaginar 2 situações. A hora que eu acabei a esteira, eu falo assim, ai, que saco, pronto, estou livre, graças a Deus. Essa é uma situação, tá? Que acontece muito. O que meu cérebro entende? Ah, esse negócio é horrível? Porque se graças a Deus acabou, se é um saco, é horrível isso aqui. Quanto tempo vai durar essa atividade? 3, 4 dias no máximo, depois não faço mais. Agora, olha a diferença de eu temperar emocionalmente e validar emocionalmente uma atividade que eu decido fazer.
terminei meia hora de esteira. Aê, garota, arrasou, muito bem. Isso aí. Sabe, tá pago, né? Hoje consegui com satisfação, com presença, um orgulho verdadeiro daquilo que a gente fez. Esse detalhe, pessoal, hoje, nossa, a ciência tem trazido tanto isso hoje em dia. Por quê? Porque se a gente faz esse, ai, que saco, acabou, o que eu estou liberando? Cortisol, sabe? Adrenalina só ali, ai, tá ruim. Às vezes só noradrenalina sem dopamina, que é horrível, só traz ansiedade. Se eu falo para mim mesma, puxa, que bom, não é, ah, estou fazendo de conta. Não, eu estou de fato orgulhosa daquilo que eu fiz. Trabalhei aquele dia, cumpri aquela meta, fiz aquilo, satisfeito com aquilo. Eu libero o quê? Libero dopamina, libero serotonina, libero endorfina, me sinto bem comigo mesma. E isso faz com que eu queira fazer mais depois. Tem até um estudo interessante do Robert Sapolsky, que ele analisou os biomarcadores de atletas de maratona. Olha que coisa interessante. Aí, o que ele fez? Fez dosagens lá de hormônios e neurotransmissores do bem-estar. E o que ele observou? O primeiro colocado estava com os biomarcadores lá embaixo. Ué, mas que estranho, o cara ganha em primeiro lugar. Né? E o 60º colocado foi o que apresentou os biomarcadores assim melhores da satisfação de bem-estar. E aí ele foi entrevistar as pessoas para saber. Olha que coisa interessante. O primeiro colocado, ele fez um tempo péssimo para ele. Ele não considerou que foi bom o tempo dele na maratona. Então, ele ficou decepcionado com ele. Já o 60º, ele tinha sofrido um infarto há 2 anos. E era a primeira corrida que ele conseguia chegar no final. Então, ele estava assim, nossa, eu sou o máximo. Eu consegui chegar no final. E isso mostra que o nosso referencial ele é interno. Então, a gente não pode ficar esperando que as pessoas nos motivem, que o mundo o mundo não deve nada para a gente. É a gente que tem que trabalhar com a gente mesmo. A gente tem que se engajar nessas nossas conquistas. E isso é o que eu defino como propósito. Porque o propósito não está lá, ele está aqui. Ele é todo dia. E essa frase que minha mãe me ensinou desde pequena, que eu trago ela para minha vida, para tudo, que tem muito a ver com isso, ela falava assim para mim, filha, não faça apenas aquilo que você gosta. Aprenda a gostar daquilo que você faz. Muda tudo, gente, muda tudo. Quando a gente se envolve emocionalmente e valida aquilo e fala, puxa, consegui, conquistei, foi um dia, foi bom, a gente consegue trazer para a gente muito mais atitude, muito mais coragem. Eu deixo para vocês esse livro como uma sugestão de leitura dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje aí, mais do que nunca, a Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, porque esse livro, ele linka com tudo isso que eu estou falando para vocês. É mudar essas conversas internas, sabe? Ao invés de falar, ai, droga, só consegui correr meia hora. Começou fraco, fulano correu 3 horas, só corri meia. Não, puxa, hoje eu consegui meia, foi ótimo. Então, dá o passo que o universo coloca o chão. Mas precisa agir, né? Não adianta a gente pedir para Deus para guiar os nossos passos se a gente não está disposto a mover os nossos pés. Então, é fazer todos os dias e nunca é tarde, pessoal. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Porque às vezes também a gente fala, ai meu Deus, eu dar uma palestra dessa aqui, meu Deus, será que eu estou preparada? Hoje a gente está vivendo muito essa questão da síndrome do impostor, sempre achando que a gente não está preparado. A gente está, pessoal, a gente tem essa bagagem. Põe o coração na frente e faz. Então, comece onde você está com aquilo que você tem. E encontre ferramentas melhores durante a jornada. Troque o medo de errar pela vontade de aprender. É a minha frase célebre. Tá com medo, vai com medo mesmo. Né? E o feito é melhor que o perfeito. Faça o seu melhor ali, entregue. E hoje, a habilidade principal, learn ability, a capacidade de estar aprendendo todos os dias. Estar se preparando, estar preparado. Quer dizer, é todo dia. Como eu falei na frase do início do Guimarães Rosa, a gente não está pronto o tempo todo ali. E para fechar para vocês, eu trago uma ferramenta que eu adoro, que é a meditação do propósito, que eu uso muito também para os meus dias, que até a gente fez recentemente aí com o grupo do pessoal dos auditores do PALC, onde a gente trabalha a insatisfação positiva
que é a minha motivação, que é o meu porquê, que é o que eu quero fazer para chegar lá, acordar de manhã e falar, opa, vamos lá, foco, delícia, vamos buscar. Não é nem a conquista que é o que vale, é o querer fazer, é o querer chegar, dopamina. Né? Eu estou liberando dopamina, que é o ideal. Eu falo que o sucesso, o cara de sucesso, de alta performance, é o que consegue ter a insatisfação positiva e a suficiência. E a suficiência é no final do dia olhar e falar, nossa, que legal que foi o dia de hoje, quanta coisa boa eu fiz. E nem que não tenha sido bom, mas acha uma coisinha no seu dia que foi bom. Escreve ela ali, no final. Pode usar agenda, eu uso agenda do celular, faço esse exercício nos meus cursos. Muito. De manhã, anota de manhã na sua agenda o que você tem que fazer. Levanta de manhã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo lá, eu tenho que fazer isso. Legal. No final do dia, clica ali o que você fez e escreve na sua agenda 2, 3 coisas que você fez e que você sente orgulho por ter feito. Vocês vão ver a diferença que isso faz no dia a dia de vocês, porque aí é dopamina de manhã e serotonina à noite, com ocitocina para dormir gostoso, relaxar, ter essa tranquilidade. E aí é o sucesso de todo mundo aí. E cuidado, pessoal, no final, último slide. Felicidade não pode ser uma obrigação, é uma possibilidade. Por isso que tanta gente detesta Natal, detesta Ano Novo. Por quê? Porque fica essa obrigação, eu tenho que estar bem, eu não tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, está tudo bem. Tudo bem não estar bem. Então, felicidade não é uma obrigação, é uma possibilidade. E como o Richard Davidson fala para a gente, é uma habilidade, a gente pode treinar isso, ela pode ser aprendida. Então, esse é o nosso grande desafio. Esse é o meu curso, contando um pouquinho rapidamente aí para vocês. Eu trabalho em 4 semanas, formato online, estava até contando isso para o Rodrigo agora há pouco. Me adaptei muito com online, faço até escaneamento corporal, body scan com o pessoal deitado na cama, cada um deitado nas suas camas aí, porque é bem importante que a gente tenha esse aconchego da nossa casa. Então, estou fazendo só no formato online, não estou mais fazendo no presencial e está sendo bárbaro. Estou com vários grupos da Siemens, da Natura, aqui nas escolas aqui de Mogi. Então, é um curso de 4 semanas, 1h30 cada encontro, onde eu trabalho esses temas de ansiedade, mindfulness, consciência emocional, propósito, autocuidado, comunicação não violenta, que eu inseri agora, e faço bastante coisa da teoria e da prática. Então, agora, até o final do até o meio de fevereiro, até o dia 15 de fevereiro, vou manter ainda o valor do curso do ano passado, tá bom, pessoal? E quem gostou aí de algum slide, quiser compartilhar, quiser tirar foto, me marca no Instagram, depois eu vou sortear aí 2 livros para vocês, acho que a maioria já tem meus livros, mas quem quiser me marca aí no marinacampos.mc, tá bom? E depois eu sorteio para vocês aí 2 livros e 2 pulseirinhas, igual essa que a Elaine está aí agora, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção aí de vocês. Vou agora, meia hora certinho, hein? Conforme prometido. Olha lá, o Rodrigo já pôs até o link do meu livro aqui, mas é demais esse menino, viu? Belezinha. Que bom, pessoal. Fico muito feliz aí. Obrigada. E depois estou aqui à disposição para as dúvidas, tá bom? Obrigada, Elaine. Que delícia estar aqui. Gente, Marina, que delícia ouvir você falar. Que vontade que a gente tem de sair se cuidando, né? Adriano aí. Assim, a gente fica pensando, querendo buscar 1 milhão de estratégias. E é tão simples, né? É tão simples se respeitar, né? Então, eu fico emocionada sempre. Bom, eu queria deixar aberto aqui para pergunta e depois a gente faz alguns comentários. Quero fazer alguns comentários importantes para a gente pensar da responsabilidade que a Marina colocou, né? A responsabilidade é de todo mundo. A responsabilidade é da empresa e é do colaborador. E às vezes a gente fica buscando aí a estratégia, é só estimular esse cultivo da saúde, né? Do autocuidado, né? O que a gente está fazendo com isso? Então, da importância da gente ouvir a Marina falar sobre isso e realmente para a gente pensar o quanto que é importante a gente disseminar essa cultura de cuidado da saúde mental dentro da empresa. Não é um formulário, não é um procedimento operacional padrão, é calma, respira, né?
né? Porque a gente trabalha no imediatismo, opa, então um pode cuidar do outro. E a gestão de pessoas pode trabalhar com isso, né? E falar assim, calma, vamos com calma, né? Então, eu deixo aqui aberto um minutinho, acho que eu prefiro assim, a gente faz as perguntas agora, e depois a gente vai para a Patrícia, porque a Patrícia vai trazer o case de gestão do estresse, uma ferramenta importante também, que trabalha de forma preventiva, né? Proativa e preventiva aí, pensando no cuidado das pessoas e do nosso colaborador. Pessoal, acho que vocês conseguem abrir o microfone. Eu só peço que vocês levantem a mão aí na reação, para que a gente não tenha aí duas pessoas falando ao mesmo tempo. Acho que fica mais fácil. Então, fiquem à vontade aí em fazer as perguntas para a Marina. Bom, vou começar aqui, tá? Já que ninguém falou nada ainda. Marina, eu sei que você trabalha esse cultivo da saúde mental com os colaboradores já há muito tempo, né? Como foi a aceitação no início, no início de começar a cultivar a saúde mental, até das práticas hoje que você já realiza lá no Sunset? Então, o começo foi, até eu lembrei agora, e vou dar até esse exemplo, que minha mãe me permite dar, então eu vou dar até o exemplo dela. Olha que coisa, né? Quando a gente fez o primeiro programa de qualidade de vida baseado em mindfulness, eu nem era formada como instrutora ainda, foi um instrutor daqui de Mogi até, o professor Marcelo, que fez no Sunset com a gente. Foi muito legal, a aceitação foi boa, a gente deixou voluntário para um trabalho, se eles quisessem fazer, e teve muita adesão. Tanto que a gente abriu 2 turmas de, acho que 20, 25 pessoas, então foi bastante gente, assim, foi legal. Aí, olha só que interessante, né? A minha mãe, ela era super resistente. Então, na época, minha mãe estava no Sunset ainda, isso faz bastante tempo, acho que faz uns 8 anos, mais ou menos, quando a gente levou Mindfulness lá para o laboratório. E aí, e minha mãe, ela é muito rígida, assim, com ela mesma, com as pessoas, enfim, ela é bem exigente, né? E quando a gente fez a primeira semana, a primeira prática, no primeiro dia, eu estava morrendo de medo, principalmente da reação dela, como que seria, e o pessoal e tal. Aí tudo bem, foi legal, o primeiro dia, aí teve a primeira semana, Mindfulness, e daí na semana seguinte, que são 8 semanas, o instrutor perguntou, e aí, gente, como é que foi a semana Mindfulness de vocês? E a lição de casa da semana era escovar os dentes com atenção. Então, a cada semana, a gente tem exercícios. Então, escovar os dentes mindfulness, comer atento, enfim, tem várias atividades. E a primeira semana foi escovar os dentes, prestando atenção. Então, seu pensamento vai para algum lugar, você traz gentilmente de volta a atenção para a escovação. A gente chama de prática informal. E aí, minha mãe, logo no começo, falou, posso falar? Levantou a mão, falou, posso falar como foi? Eu gelei, né? Falei, ai, meu Deus, socorro, né? Aí ela falou assim, foi a primeira semana que eu não machuquei a minha gengiva. Que minha mãe falou, eu chego a quebrar a escova de dente de tanta força que eu faço para escovar os dentes. E essa semana, prestando atenção, foi a primeira semana que eu não machuquei a minha gengiva. E daí o professor ainda falou, puxa, é interessante observar isso, porque se a gente escova os dentes assim, como que nós somos com a gente mesmo nas outras coisas, né? Olha que interessante a gente ampliar isso, trazer isso para o nosso dia. Então, começou assim já, de cara. Então, foi interessante, porque a gente teve uma aceitação muito grande do pessoal. Eu acho que pelo fato de eu ter tido a síndrome do pânico e por isso ter levado isso para eles, porque me dava um desespero de imaginar pessoas que eu gosto tanto da minha empresa passando por aquilo também, que é tão horrível, uma sensação de um sufoco tão grande, e era tão verdadeiro. Então, eu acho que tem que partir muito isso do coração, sabe? De a gente genuinamente querer o bem das pessoas que estão lá. E quando a gente faz isso, as pessoas, elas sentem que é de verdade, né? E aí a gente vai, a cada momento, colocando um tipo de... A gente já fez programas de mindfulness, a gente já fez programas de inteligência emocional. Agora a gente já está trazendo para 1 ano, de um programa de 1 ano, que vai ser uma vez por mês, vai ser
uma troca, a gente vai trazer um tema, vai trazer um professor convidado, e na outra semana eles vão trazer quais as ações que eles têm feito. Então, junto com os liderados deles, sabe? Então, a cada momento é uma... Agora, o mais importante é essa questão de ser genuinamente, como o Joe, meu sócio, fala, tem que ser visceral. Tem que ser visceral, tem que ser verdadeiro. A gente tem que querer muito aquilo mesmo para a empresa, o bem da equipe, e isso a gente aplica, faz o nosso melhor e tem um resultado maravilhoso. Então, foi muito boa, Elaine. A aceitação realmente foi fantástica. Não tivemos problemas da nossa equipe. E quem não quer também, no começo tinha umas questões assim de, ai, mas minha religião não permite, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Sabe, se a pessoa, olha, a gente está aqui, a gente está aberto, se vocês quiserem, à vontade. Deixava essa abertura para eles. E aos poucos eles vão vindo, porque eles vão percebendo que um melhorou, o outro melhorou. E aí acaba agregando e todo mundo fica junto. Ótimo. Que bom te ver! E aí, meu querido? Marina, você me ouve? Opa, perfeitamente. Ei, Adriano, ei, Elaine, parabéns aí, né, pelo encontro aqui. E, Marina, você tocou num ponto aí que é a questão da multitarefa, né? Eu, sinceramente, conheço uma pessoa, né? E olha que meu vínculo, meu network é grande, né? Eu conheço uma pessoa realmente que eu vejo que ela é multitarefa. E o que eu percebo é que a maioria das pessoas acham que ter uma visão em cima de várias coisas ao mesmo tempo, ele se coloca como multitarefa e, na verdade, para mim, é uma perda de foco, né? E aí, quando você fala de atenção plena, né? Então, essas coisas acabam se chocando. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a multitarefa, esse mundo bunny de hoje, né? E a atenção plena. Obrigada, que bom te ver, coisa boa, satisfação. E realmente, pessoal, hoje, né, como o Adriano falou, a gente tem essa cobrança e é uma coisa maluca, porque parece que, acho que todo mundo sente isso, principalmente agora. Sabe uma coisa de insuficiência? Parece que a gente sempre está fazendo pouco, sempre a gente está fazendo mais. Por quê? O que está acontecendo hoje? Com essa questão de redes sociais, essa abertura, tudo isso, parece que todo mundo está fazendo um monte de coisas que a gente tinha que estar fazendo e não está. Então, um ponto é esse. Um ponto é a gente olhar para aquilo que de fato faz sentido para a gente. Então, opa, peraí, isso faz sentido para mim? Isso é realmente importante para mim? Esse é um ponto. Outro ponto muito importante, relacionado também ao autoconhecimento, é assim: qual é o meu melhor horário de trabalho? Tem gente que é de noite, tem gente que é de manhã. Por exemplo, para entregar um relatório, muitas vezes hoje, questão de relatório, a gente estava falando isso agora, Elaine aí, né, tá fazendo auditoria e tal. Tudo bem, às vezes não tem outro jeito, tem que ser naquele horário, tem que fazer aquele horário. Mas uma coisa que funciona muito é assim: combina com você mesmo quanto tempo você vai ficar naquele relatório. Eu sei que eu tenho um relatório, por exemplo, não adianta eu falar assim, eu tenho que entregar, eu falo para os meus alunos aqui de mestrado, não adianta você achar que você vai escrever uma dissertação de mestrado em 2 horas inteiras, você não vai, impossível. Combina com você mesmo. Hoje eu vou sentar 40 minutos, põe um despertador, põe um timer, 40 minutos. E naqueles 40 minutos, nada vai tirar a sua atenção daquilo, daquele artigo, daquele relatório, daquele sei lá o que está fazendo. É você com você, combina com você, faz um acordo ali. A hora que tocar o despertador, tocou. Você termina ali o que você está fazendo, aí você sai, você vai recompensar o seu cérebro, daí de tanto foco. Não adianta você falar, eu estou aqui no gás, agora eu vou continuar e não vou parar mais. Para, vai tomar um café, respira, olha o WhatsApp, porque daí o que você está falando para o seu cérebro? Você está recompensando ele. Você focou, agora a gente tem uma recompensa. Agora a gente tem um cafezinho, Por quê? No próximo minuto que você sentar para ficar os 40 minutos de novo, o seu cérebro vai falar, opa, tranquilo, eu consigo focar, eu consigo ficar aqui, porque daqui a pouco eu tenho um respiro. Então, é meio como se fosse um músculo, como se fosse uma academia. Eu estou indo para uma academia. Eu não adianta eu ficar lá segurando o peso assim, não vai resolver. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer o exercício para afrouxar
segurar. O nosso cérebro é a mesma coisa. E dessa forma ele funciona maravilhosamente bem. Colocando metas diárias, eu adoro trabalhar com essas metas diárias, com essas questões assim, do que realmente é possível. Não adianta eu falar, não, hoje eu vou entregar 5 relatórios de auditoria. Não vai, não dá. A gente tem um limite fisiológico e a gente tem que aprender a respeitar isso. E parece que hoje a gente está fazendo meio que de conta que isso não existe. Não preciso comer. Gente do céu, meu Deus, o pessoal não para almoçar, sabe? Come ali, fazendo relatório, entregando. Terrível. Uma hora o organismo grita, e bem alto. E aí a gente não para por bem, tem que parar por mal, que aí é burnout, aí vai dar estafa, aí, que é tudo que a gente está vendo hoje. Então, gente, é um carro, é a mesma coisa que um carro. Se eu cuidar do meu carro bem, ele vai me levar fácil daqui para São Paulo, estou tranquila. Agora, se tiver sem gasolina, pneu careca, sem óleo, eu paro aqui na Mogi Dutra, eu não subo eu nem começo. Percebe? Então, isso hoje é uma questão, assim, fundamental da gente ter esse começo, meio e fim, para uma atividade. E acabar. E a hora que acabei aquele 40 minutos, puxa, que legal, comemora aquilo, valida emocionalmente aquilo. Arrasei, foi bom, fiz meu melhor. Por hoje tá 10, acabou. Né? Não, agora... E vai no limite do dia. Então, meio-dia eu tenho que parar para almoçar. E vou voltar 2 horas da tarde. Sabe? Eu tenho que parar para almoçar. Se possível for, eu tirar um cochilinho depois do almoço. É meu sonho de consumo. Carla sabe disso. Quem está aí do Sunset sabe. Eu quero fazer no Sunset, agora que a gente vai construir mais para frente um pouco a nossa nova sede, um espaço em cima. Vai ser referência mundial em qualidade de vida. Com tudo que vocês possam imaginar. Pergolado, plantas, rede... Eu quero que as pessoas, de fato, descansem depois do almoço, durmam depois do almoço. Gente, dormir depois do almoço, 20 minutos, é maravilhoso. Eu falei, gente, isso devia ser lei, sabe? Questão de políticas públicas, devia ser obrigatório o funcionário dormir depois do almoço, porque é maravilhoso, você acorda outra pessoa, você rende. Então, quando a gente começa a conhecer isso, e não precisa ser, dormir a tarde inteira, 15 minutos, 20 minutos, você volta a outro, opa, deixa eu ir lá, tomei um cafezinho, tô lá no pique. 6h30, 7 horas da noite, acabou, encerra, fechou. Olha e fala, foi ótimo, tudo que eu fiz, acabou, parei. Aí é a hora de dormir, de descansar. Então, essa organização de tempo, de agenda, e colocar a gente na nossa agenda, que horas você vai fazer atividade física? Que horas você vai respirar? Que horas você vai almoçar? Essa qualidade de vida, como o próprio nome já diz, a qualidade da vida, isso faz total diferença. Então, não são ferramentas estratosféricas, coisas... Não, é ter foco naquilo que precisa ter e a hora de descansar não é culpa. Hoje a gente tem até o livro, A Sociedade do Cansaço, né, que está falando... A gente sente culpa, sabe, de estar descansando. Ai, meu Deus, que vergonha, eu estou aqui descansando. Gente, é obrigação, descansar, precisa, é necessário, obrigação. Então, é colocar isso na nossa agenda. E aí o nosso cérebro, claro, funciona de uma maneira muito melhor. Então, a gente passa a ser produtivo e não estar ocupado o tempo inteiro, que é bem diferente. A gente está ocupado e ser produtivo, né? Parece que tem um dia que você faz um monte de coisa, chega no final e fala, meu Deus, eu trabalhei, parece que eu não fiz nada, né? Agora, às vezes a gente trabalha 1, 2 horas totalmente ali, focado, entregue, com atenção plena, presente ali, pronto. Você termina o dia e fala, nossa, foi fantástico. Então, é esse dia a dia, né? Trabalhar um pouquinho nesse dia a dia. Você falou de culpa aí, né, Marina? É igual aquela culpa da pessoa sair de férias, né? Aquelas pessoas que não tiram férias, né? Ela sente culpa de parar, culpa de sair, né? Pois é. Eu tô até brigando com o meu sócio agora, querido, aqui. Falei para ele, você não tirar férias por bem, você vai tirar por mal. Eu que faço as transferências, eu vou fazer um pacote de viagem, você vai ter que ir. Por bem ou por mal, você vai ter que ir. Então, eu falei para ele, você me deve essas férias, você me deve. Gente, não é luxo, é necessidade. Você volta outro, você volta pleno, sabe? Você fica bem. Precisa, o nosso cérebro precisa disso, né? Sem culpa. Perfeito. Marina, e assim, faz todo sentido isso, né? Porque quando a gente trabalha, atenção mesmo, que a gente utiliza ali o Pomodoro, né? Que a gente vai lá e baixa os 40... Para mim, é os 45 minutos que eu trabalho, assim, que rende o dia inteiro, né? Porque a gente acorda com alvo aqui, né? Problemas aqui.
e faz uma lista de tarefas e a gente cobra das pessoas que as pessoas tenham essa lista de tarefas. E aquela lista de tarefa interminável. Chega no final do dia, você não conseguiu fazer uma. E aí fica uma coisa banal, sem sentido, porque a gente vai deixando de um dia para o outro e realmente fica ali sem foco, como você falou, não come, não, e se sente péssimo, porque eu vou sair para comer e vai ficar todo mundo aqui trabalhando e eu estou aqui descansando 1 hora. Então, por isso da importância do cultivar, do incentivar, da atenção plena, né? Que alta performance não é trabalhar 24 horas por dia, né? Como você fala sempre isso. Então, é uma mudança mesmo, né? Isso. Obrigada. Lu, com você. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, assim, maravilhoso, né? Tá aqui escutando, só, enfim, anotando, pensando. Mas eu fico pensando, assim, um pouco na época que a gente está passando hoje, né? Então, a gente tem muitas pessoas afastadas, e eu acho que isso é geral, não é só em um lugar, em todos os lugares. Muitas pessoas afastadas e as pessoas tendo realmente que se desdobrar para dar conta de trabalho de 2, 3, enfim. E aí, assim, eu queria conversar um pouco sobre isso, assim, como a gente, enquanto referência, né, nos nossos setores, nas lideranças, o que a gente pode fazer para tentar amenizar um pouco isso, sabe? Porque, ao mesmo tempo, a cobrança vem, a gente precisa entregar, ainda mais falando de laboratório, né? Acho que a grande maioria que está aqui é de laboratório, não dá, tem que fazer o exame, enfim. Então, eu acho que é um desafio gigante que a gente está passando de manter a saúde mental dessas pessoas que estão lá com a gente, e a nossa, né? Porque vai escalonando, né? A diretoria passa e vai passando, e vai... Enfim, então, assim, como que vocês estão lidando com isso, com essa pressão nesse momento que é crítico, né? Principalmente para a área da saúde, assim. Uhum. Que bom, Luísa. Obrigada da sua pergunta aí, obrigada dos elogios. É um desafio que a gente está passando, é uma coisa nova. Então, acho que, assim, muito importante é que os liderados se sintam acolhidos. E esse acolhimento, a gente trazer isso para o dia a dia nosso ali do laboratório, sabe? Olha, eu estou aqui, eu entendo que está difícil mesmo, não está fácil mesmo, mas eu estou aqui. O próprio líder mostrar a sua vulnerabilidade de falar, sabe, não fazer de conta que, não, tá tudo bem aqui. Não tá tudo bem não estar tudo bem. Eu falo muito essa frase, ó, até minha xicrinha aqui, ó, tudo bem não estar tudo bem. É o meu lema. E agora não adianta falar, gente, tá tudo ótimo. Não tá tudo ótimo. Tá um desafio, tá um medo, essa questão aí agora e tudo. O mais importante agora é que a equipe sinta essa conexão, sabe? Essa coisa assim de estamos junto e vai passar. Não é uma coisa... É importante que todos entendam no laboratório que essa questão dos afastamentos, é 1 semana, 2 semanas. Assim, daqui umas 3 semanas, a coisa já vai estar um pouco mais... as pessoas vão voltando, que nem o Sunset estava afastado 14, agora já tem 2 só essa semana. Então, opa... É pensar assim, no dia de hoje, o que a gente vai fazer para que a gente possa manter esse equilíbrio? Por quê? O nosso cérebro entende que isso é para sempre. Então, a gente começa a achar e começa a entrar num looping emocional, numa questão de desespero, que parece que isso vai ser para sempre, né? É igual quem é mãe aí, que o bebê nasce, não dá a sensação que aquilo não vai acabar nunca? Aquela fase do início da criança pequena, que acorda à noite. Gente, parece que aquilo vai ser eterno. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo com meus filhinhos pequenos, nossa, teria sido tão diferente, porque vem tanto aquele desespero, e é um momento de crise que a gente está vivendo hoje, esse desespero. Então, Luísa, o importante é criar essa conexão, esse vínculo, porque isso já libera ocitocina, já dá aquele, eu tenho com quem contar, sabe? E ter assim, opa, peraí, hoje foi esse furdunço, mas vamos dormir, vamos tranquilizar, fazer umas respirações para dormir bem, para se preparar para amanhã, e amanhã vão ser desafios diferentes. E que vai acalmar, é uma fase que vai passar, né? Vai passar. Então, é a gente olhar para isso e focar no dia que a gente está fazendo o nosso melhor ali. E apoiando o pessoal. Ver que um caiu, opa,
vai, sai hoje eu estou bem, vai, seguro as pontas aqui, amanhã eu saio e você fica. Sabe aquela coisa meio de passa o bastão, revezamento? É isso aí. Hoje é trabalhar no dia a dia mesmo, para ter fôlego, literalmente, para a gente passar por mais esse desafio grande aí, tá bom? Ô, gente, eu ficaria aqui, né, um tempão, a noite toda conversando. Se a gente tiver um tempinho lá no final, a gente volta aqui a conversar mais um pouquinho. Então, agora vamos ouvir a Patrícia, que vem aí para nos nortear aí, como é que a gente faz para fazer a gestão do estresse desses colaboradores, né? A nossa dos colaboradores, como é que a gente age de forma, né, proativa e preventiva, né, Patrícia? Que é tão importante, porque às vezes tem os perfis, tem aquele que externa, que fica claro que ele está estressado porque ele está batendo em todo mundo, mas tem aquele introspectivo e que a gente acha que está tudo bem, é aquele que por dentro, né, não está nada bem, né, e que ele não consegue falar o quanto que é importante esse acolher e cuidar, né? Eu acho que a gente vem aqui agora para complementar o quanto da importância que é praticar, preservar e cultivar uma saúde mental e agir de forma preventiva e proativa, mapeando aí o nível do estresse do nosso colaborador. Então, eu vou pedir para que a Patrícia se apresente, né? A Patrícia é uma querida, conhecida de muito tempo também. Eu comentava que eu conheci o trabalho da Patrícia numa auditoria e me apaixonei. E aqui eu fico muito feliz quando eu vejo o resultado do trabalho dela em alguns congressos, né? Então, por isso que ela está aqui hoje para compartilhar com vocês uma experiência, um case super positivo de mapeamento de estresse. Patrícia, eu vou deixar que você se apresente enquanto eu vou aqui compartilhar a sua apresentação, tá bom? Ok. Boa noite a todos, né? Sou Patrícia Cavalcante, sou psicóloga, trabalho em laboratório, né? Laboratório Proclínico aqui em Maceió, já há 14 anos, né? O tempo que eu me formei, eu já cheguei no laboratório e cheguei para ficar. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, trazendo esse trabalho que nós realizamos assim, com muito carinho, com muita dedicação. Foi algo que eu iniciei e não parei mais, e não pretendo parar mais, e quero sempre estar refinando essa prática e melhorando essa prática, né, para que a gente possa estar contribuindo, né? O meu objetivo de vida é contribuir positivamente na vida de alguém. E aí eu vou apresentar esse trabalho e depois vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês desejarem, né? Só queria abrir um parêntese para parabenizar a Marina, adorei a palestra, assim, muito pertinente, o conteúdo que realmente nós estamos vivenciando, e vamos seguir em frente, né? Então, coloquei essa imagem, né, essa bombinha aí, porque é mais ou menos assim que a gente vê quando as pessoas chegam, né, para falar sobre o que elas estão sentindo. Então, elas já chegam assim, eu estou a ponto de explodir. Então, eu achei uma imagem que elas chegam desse jeito. Então, eu também faço um trabalho lá no laboratório de humanização, eu acompanho as crianças, as pessoas, né, no primeiro horário da manhã, nas coletas. Esse trabalho começou, não falo por acaso, mas por uma necessidade que foi evidenciada, né? Cheguei no laboratório para dar treinamento e o meu projeto era dar os treinamentos, né, na área de comportamento, de relacionamento, de atendimento, e visitar os funcionários no horário de trabalho para ver como eles estavam se portando, se estava havendo alguma melhoria, né, no atendimento, nas relações, em loco mesmo. E aí eu comecei a perceber que os clientes gostaram da minha presença, porque muitos começaram a falar que tinham medo, e eu, como psicóloga, comecei a acolher aquelas pessoas, e aí o nosso trabalho de humanização, ele já
existe já desde que eu entrei lá, né? Na verdade, esse acompanhamento, a humanização, ela já existe dentro do laboratório, mas esse acompanhamento aos clientes, a gente realiza, somos pioneiros nessa atividade agora ficou ótimo, perfeito, olha aí a bombinha, Perfeito, né? perfeito. Está explodindo. E, então, vamos lá para nosso case, né? A gestão de estresse. E aí tem mais algumas imagens que eu achei interessante, Elaine, você pode ir passando. Sim, a gente vai passando, pode né? deixar. Como ter assim, ó, pinte a mandala e controle o seu estresse. Né? Então, a pessoa estava assim, né? Pela pintura dela, ela não falava nada, mas a ação já demonstrava como ela estava se sentindo naquele momento. E outro que eu achei interessante, né? O da lavanda, próximo slide, né? Lavanda elimina o estresse. A pessoa está aí, né? Só para a gente entender como as pessoas elas chegam, né? Principalmente para o psicólogo, relatando o seu nível de estresse, né? Altíssimo. E aí eu sempre gostei de trabalhar muito essa questão da saúde mental. Como psicóloga, a gente sempre trabalhou o Janeiro Branco, com palestra, convidando pessoas, fazendo algumas atividades. E durante o ano também, né? Não fica, nosso trabalho com saúde mental não fica só no Janeiro Branco, né? Essa conscientização de buscar melhorar, né, a cada dia, buscar dar mais atenção a si, a sua saúde realmente da mente, do corpo. Ela dura durante o ano todo, que a gente faz muitas atividades, muitas palestras. E aí a gente começou foi o PALC, né? Então, a empresa decidiu, né, participar da acreditação do PALC. E eu sempre fui muito envolvida com a qualidade. Eu já fui coordenadora da qualidade durante uns 10 anos, né, da ISO 9001, e depois eu saí e outras pessoas assumiram, né? E quando nós resolvemos, né, participar da acreditação PALC, eu também estava junto, né? Porque a qualidade, ela tem um coordenador da qualidade, que inclusive ela está aqui, a Amanda, mas todos fazem parte dessa gestão da qualidade. Todos gerenciam seus trabalhos e precisa ser com qualidade, né? Baseado na norma. E em dos itens da norma PALC, ele fala, né? Segundo a norma PALC, 2016, né, que foi do momento que eu estava, que ela já foi revisada, é de responsabilidade da organização desenvolver programas que visem a promoção da saúde e segurança dos profissionais, a gestão de estresse, que eu aí coloquei até em destaque, e a prevenção de agressão e violência no ambiente laboratorial. Então, isso começou a me inquietar bastante. E aí eu fiquei me questionando como eu vou medir esse nível de estresse. Sabe? Como vai ter uma escala, eu vou criar isso, como eu vou medir? Na época, eu ainda não tinha formação em avaliação psicológica, né, que é uma formação que me dá direito de aplicar testes psicológicos. Depois eu fiz a formação, e lá eles têm também, né? Os psicólogos têm um instrumento que mede. Mas, pesquisando, eu encontrei um instrumento bastante interessante, que é o da Marilda Lipp. Eu acho que não sei se é o próximo slide, não estou recordando. Você passa lá, por favor. Sim. Pronto. Então, esse instrumento ele é de fácil acesso. A gente busca no Google, né? É fácil. E esse instrumento ele é muito simples, mas atendeu muito à necessidade da nossa equipe. E aí eu resolvi montar um projeto, né, um trabalho onde eu aplicaria. Então, eu tenho uma direção maravilhosa, né, doutora Lígia, doutora Larissa Nogueira, que sempre dão suporte. Elas me apoiam, elas me incentivam,
elas me escutam, então isso faz toda a diferença no meu trabalho. Eu sou psicóloga organizacional e a gente tem uma relação profissional muito boa, de muita confiança, né? De muito diálogo, então eu estou sempre levando algo para eles, né? Trabalhos, atividades, coisas que eu quero desenvolver na empresa e sempre encontro muito apoio. E aí a direção, né, apoiou eu fazer esse trabalho. Dentro do horário de trabalho, eu aplico esse instrumento individualmente. Tá? Então, eu aviso as pessoas, né, que a gente vai iniciar a nossa aplicação do inventário de gestão do estresse. O resultado, ele é visto na hora. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, você marca os itens que realmente você está sentindo. Então, se vocês observarem, né, o estresse, ele é dividido em 3 fases, né? A fase 1, que é a fase de alerta, a fase 2, que é de resistência, e a fase 3, que é da exaustão, né? Passado essa fase de exaustão, a gente já chega na síndrome de burnout, que é a exaustão, né, máxima. Já há muito comprometimento da saúde, né, tanto psíquica quanto física do colaborador. E aí já tem que entrar com medicação, enfim. Então, começamos a aplicação e aí tem alguns dados, né? Aí, como eu ia falando, as pessoas vão marcando e para cada fase existe uma quantidade. Então, tem até aí ao lado, né? Se você marcou 7 itens na primeira fase, então você pode estar nessa fase de resistência. Essa fase de resistência é aquela que a gente diz assim, isso uma noite de sono passa, depois do fim de semana eu melhoro, no próximo mês já vai melhorar porque eu já vou ter resolvido isso, né? Se eu dormir melhor agora, já resolvo essa situação. Então, a pessoa, ela tem os sintomas, mas ela ainda está muito resistente. Quando a Marina falou, da gente dar atenção para o nosso corpo, para a gente focar, ter aquela atenção plena. Quantas vezes a gente está atento no nosso trabalho e não está atento ao nosso corpo? Não é? Muitas vezes a gente foca em um assunto, foca em um conteúdo, foca em uma área, e muitas vezes a gente não foca no que também precisa desse foco, que é a nossa saúde mental, que são os meus pensamentos, que são as minhas emoções, não é? Aquilo que, como eu estou interpretando a realidade que eu estou vivenciando. Houve aí uma pergunta, né? Essa situação que nós estamos vivenciando, essa pandemia, né? Como eu estou encarando essa realidade? Será que eu estou pensando sempre que é o fim do mundo, né? Isso não vai acabar? Até a Marina falou, né? Quando a gente tem criança, parece que não vai acabar. Será que essa fase nunca vai acabar? Ou eu tenho um pensamento mais otimista? E aí a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre isso. Na fase 2, né? Então, se eu marco 7 pontos, aí 7 situações, 7 comportamentos da minha vida, aí na fase 1, eu já posso estar nessa fase de resistência. Aí, na fase 2, eu preciso marcar 4 pontos, né? Se eu tiver qualquer um desses sintomas, né, que eu chegue a marcar 4 pontos, eu já posso estar nessa fase de resistência, né? A fase de alerta, a fase de resistência e a fase de exaustão. E aí eu preciso ter 9 itens marcados. E o mais interessante, que é como você comentou, Elaine, logo no início, é que existem realmente aquelas pessoas que elas não manifestam. Para vocês terem uma ideia, eu tive um profissional que eu nunca imaginaria que ele estava prestes a se separar. E, assim, a experiência de aplicar esse instrumento é maravilhosa. Sabe, você está frente a frente com o seu colaborador e ele se desnuda, porque existe uma cultura da confiança nos psicólogos da empresa, né? A gente pratica muito essa ética, esse sigilo, né? Essa confidencialidade, porque eu vou tratar, assim, eu vou ajudar ele individualmente. A empresa não precisa saber, a não ser que seja uma situação, né, de exaustão, que a pessoa
de repente precisa se ausentar mais, ir ao médico, tirar umas férias para poder se cuidar, e a gente já teve essa situação. Mas, para mim, né, que estou ali com o colaborador, eu não tenho palavras para definir a satisfação que é poder ter um colaborador que confia no meu trabalho, que se desnuda, que fala, que chora, que traz situações muito íntimas, muito pessoais, né? Ali na confiança de que a gente possa dar algum suporte. Então, isso não tem preço realmente. E aí, a fase 9, né? Já falei, ou a fase de exaustão, é quando ele marca os 9 pontos. E interessante é que muitas situações a gente só conseguiu evidenciar através desse instrumento. Se a gente não tivesse aplicado, nunca iríamos saber quem está em alguma fase de estresse ou não, porque hoje tudo é estresse. Se eu me aborreço com alguma coisa, eu estou estressada, né? Se algo não dá certo naquele momento, eu estou estressada. Então, é um momento ímpar, tanto na vida do profissional, e eu estou falando pessoalmente, né? Porque eu tenho uma outra psicóloga na empresa que também faz comigo a gestão de estresse, é muito satisfatório, muito satisfatório. E aí eu trouxe alguns resultados. Aliás, eu trouxe todos os resultados desde o início, né? Quando a gente começou a aplicar. Pode passar. Então, a primeira aplicação do inventário foi em 2017, né? Nós tivemos 31 colaboradores que não apresentaram sintomas, tá? Então, eles marcaram alguns sintomas, mas não chegaram àquelas quantidades que caracterizavam que ele poderia estar em alguma das fases. E 10 colaboradores apresentaram sintomas para alguma das fases. Então, como é o nosso trabalho quando o colaborador quando ele apresenta algum sintoma, quando ele está em alguma das fases do estresse, né? Então, eu já levo alguns recursos e, naquele momento, a gente já vai trabalhar um plano de ação, tá? Todo esse material fica com o colaborador, ele vai ser responsável por monitorar, porque esse trabalho é um trabalho em conjunto. O que eu faço é só facilitar o processo, tá? Lembrando que nós não fazemos atendimento, né, no laboratório. Eu sou psicóloga clínica também, mas eu faço meus atendimentos em outro horário. Então, a gente dá um suporte, a gente dá um apoio psicológico, um direcionamento. Então, a gente faz plano de ação, a gente utiliza a roda da vida, que é um instrumento que também está lá disponível no Google. A roda da vida tem as áreas, né? Espiritualidade, trabalho, né? Ela é em forma de pizza. Então, ali você vai marcando os graus, né? Então, vai de 0 a 10. Quanto que você está de 0 a 10 no seu lazer? Quanto que você está de 0 a 10 cuidando da sua saúde? Quanto que você está de 0 a 10 dando atenção para a sua família? Quanto que você está de 0 a 10 administrando bem suas finanças? Então, na roda da vida existem todas as áreas, né, do que a gente vivencia. E ali ele vai marcando, né, a gente faz um plano de ação juntos. E é um trabalho tão gostoso porque a gente descobre, né, que as pessoas, elas muitas vezes se ocupam tanto com o seu trabalho, com afazeres domésticos, que elas esquecem de fazer o que elas realmente gostam e que dão prazer. Então, pequenas ações no dia a dia são capazes de mudar o nosso humor, são capazes de melhorar os nossos pensamentos, são capazes de melhorar as nossas emoções, né? Então, fazer um cine-pipoca, sentar um pouco e montar um quebra-cabeça com uma criança, né? Então, eu tive pessoas que falaram assim, mas eu não tenho tempo, eu já chego em casa cansada. Eu falei, olha, para a criança, ela não está no tempo como a gente, né? Para quem tem filhos. A criança, ela quer um momento com você.
Então, 10 minutos bem vividos, 15 minutos bem vividos, bem intensos, vale muito mais do que uma noite toda que você pensa que está com a criança aí do lado. Não está. Não está interagindo, não está trocando, não está transmitindo, né, uma emoção positiva para ela. E aí a gente vai trabalhando todas essas questões, né? O que elas gostam, o que não fazem. A gente usa também quadrante do tempo, né? Eu já dei alguns treinamentos sobre a gestão do tempo, porque a gente ouve muito as pessoas falarem, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Gente, tempo é uma questão de prioridade. Se você prioriza, você faz. Se você prioriza, você consegue. Liga aqui, por favor. Liga aqui, eu já estou suando aqui. Né? Então, tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar, você faz. Se você priorizar, você consegue. E eu estou falando por experiência, né? Nem toda vez eu consigo administrar ou eu consigo priorizar, mas aí eu trago à tona, olha, eu preciso priorizar isso, que eu quero, né? Focar, que já foi falado tanto. E aí a gente vai trabalhando esses sintomas. Aí pode passar para a próxima. Na segunda, então ficou assim, né? A gente trabalhou todas essas questões. Em 2018 foi a segunda aplicação, e aí eu tive 33 colaboradores que não apresentaram sintomas e 9 colaboradores que apresentaram sintomas para alguma das fases. Mesmo trabalho, plano de ação, né? Aquelas atividades, trazendo à tona as coisas que as pessoas gostam de fazer e que deixaram de fazer e que trazem prazer, porque, às vezes, a exigência é muito interna. É a nossa mente, são os nossos pensamentos, é aquele diálogo que Marina falou, é aquele diálogo interno. O que você está falando para você mesmo? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso deixar, sabe? É aquela exigência interna que vai deixar você inquieta, cansada. E eu já ouvi algo, né, do tipo, o pensamento, ele consome energia. Então, muitas vezes você está cansado, cansada, e fala assim, poxa, eu nem trabalhei tanto, mas eu estou sentindo um cansaço, né? Será que você pensou o dia todo? Será que você ficou focado em um pensamento só? Será que foi aquele pensamento mais inquietante? Foi aquele pensamento que foi capaz de mudar o seu humor, de trazer preocupação, né? Isso vai consumir as suas energias. E aí vamos para a terceira aplicação, né? Em 2019, aí a gente já tivemos 33 que não apresentaram sintomas e 4 colaboradores que apresentaram sintomas para alguma das fases. Lembrando que a gente aplica, faz esse trabalho individual, gente, e durante o ano a gente está sempre fazendo treinamentos, tá? Eu também já fui muito para congressos de psicologia positiva, aí eu gosto muito, eu fiz uma dissertação do mestrado em educação em cima da psicologia positiva, então eu tenho até aqui alguns livros, depois eu mostro para vocês que eu leio, eu me baseio para trazer, porque eu me identifiquei muito com essa corrente de pensamento, né, de Martin Seligman, que ele fala que não é negar as coisas negativas, os pensamentos negativos ou os problemas pelos quais passamos, mas é interpretar de uma forma diferente, é ver de uma forma diferente, é buscar dentro de si os seus aspectos mais positivos. E aí ele vai trazer alguns pilares da psicologia positiva, que é o otimismo, a resiliência, né, a satisfação de vida, né? Como é que eu estou vendo esse momento? Será o que tem de bom, né? Apesar de estarmos nessa pandemia? O que tem de bom, apesar de eu estar trabalhando tanto e tendo que, como uma das colegas falou aí, né? Tendo que substituir, tendo que... Como eu estou vendo essa situação, né? A interpretação que eu vou fazer da situação é que vai fazer toda a diferença. Então, nessa terceira aplicação, nós só tivemos 4 colaboradores, né? Continuamos a fazer todo o trabalho e vamos para a 4ª aplicação, que, na verdade, está, né, até aí no slide, mas ela não aconteceu,
que foi no ano da pandemia, né? Foi muito difícil, porque a gente teve muitos colaboradores suspensos, tivemos redução de carga horária, eu fiquei no RH um pouco sobrecarregada, né, porque a outra psicóloga precisou ficar ausente, depois retomou, então foi realmente um momento muito delicado, mas o que a gente fazia? Estava perto, dava o suporte. A gente não aplicou a gestão de estresse, mas a gente estava dando suporte, a gente estava junto, a gente estava acolhendo. Como nós fazemos esse trabalho de humanização, então, todos os dias nós estamos muito juntos dos colaboradores. Então, a gente passa por um colaborador, a gente percebe um rostinho mais abatido, um humor mais deprimido, uma irritabilidade, então a gente já chama, já chega junto, já escuta. Às vezes alguém começa a chorar e a gente faz aquele acolhimento, e aí a pessoa retoma de uma forma diferente, né? Porque já esvaziou, já desabafou, já recebeu ali uma atenção, então isso contribui muito. E aí, em 2021, nós fizemos, né, já a nossa aplicação, né? Eu repeti que foi a 4, porque em 2020 nós não fizemos. Tivemos 50 colaboradores não apresentaram sintomas, né? A gente teve mais colaboradores admitidos, e 24 colaboradores apresentaram sintomas para alguma das fases. E aí eu quis refinar essa prática, né? Na qualidade a gente usa muito isso, né? Essa fala de refinamento, de melhora, de realmente trazer algo que possa complementar esse trabalho. Fizemos a aplicação, né, do inventário, e aí eu fiz uma planilha mais completa de um acompanhamento trimestral para aqueles que deram em algumas fases do estresse, né? Então, após 3 meses da aplicação, eu fiz novamente com aqueles que deram algum resultado para estresse, reapliquei o questionário. E aí eu tive 18, né? Então, volta lá, Elaine, rapidinho. Então, dos 24 que apresentaram sintomas, 18 não estavam mais apresentando sintomas após 3 meses. Então, isso foi muito bacana, né? Então, dos 24, 6 ainda estavam tendo algum sintoma do estresse. Então, vamos reformular, vamos refazer o plano de ação, vamos ver o que deu certo, o que eles não conseguiram fazer, o que está impedindo deles conseguirem realizar as atividades e obter um resultado melhor. E desses 6 colaboradores, após 3 meses, 4 não apresentaram sintomas, e apenas 2. Então, se a gente for lá no início, né, dos 24, após os 6 meses, né, aplicação com 3 meses, depois com mais 3 meses, apenas 2 apresentaram sintoma para alguma das fases. Então, o que a gente evidencia? Né? Que houve envolvimento, que houve participação ativa, que eles foram produtores da sua cura. Eles foram produtores da sua superação. E eles trouxeram, assim, quando a gente chama novamente, que faz reaplicação e que a gente não evidencia mais, então eles estão totalmente diferentes. Né? E eles me chamam, eles contam o que estão fazendo de diferente, como melhorou na família, como melhorou na relação com os filhos, como melhorou no lazer. Eles trazem essas informações, né? E a gente percebe que é com muito entusiasmo, é com emoção positiva, é com otimismo, e isso repercute no trabalho, porque uma pessoa bem, uma pessoa saudável emocionalmente, né, mentalmente, fisicamente, ela corresponde muito melhor às exigências do ambiente. Ela corresponde melhor a tudo que ela está vivenciando. Ela corresponde melhor às situações difíceis. E aí essas duas pessoas, né,
elas confirmaram, eu lembro muito bem, realmente elas estavam sentindo algumas dificuldades, eram outras situações que precisavam de outros profissionais, de outras áreas, e às vezes a gente faz algumas indicações, ou algumas sugestões, e vamos agora para 2022, né? Vamos aplicar, estamos com alguns colaboradores novatos, vamos aplicar, continuar o nosso trabalho. Eles, às vezes, eles escrevem alguns elogios, né? Quando a gente publica, não nomes, eles não se identificam, mas eles trazem o quanto que foi aproveitoso, o quanto que foi bom para a vida deles, aquele trabalho, aquele apoio, aquela gestão do estresse. E aí, próximo. Aí os recursos, né, que eu já falei, a Roda da Vida, Plano de Ação. Ano passado a gente comprou uns cadernos de exercícios que a gente pode xerocar, e são exercícios que falam de resiliência, autoestima, otimismo, psicologia positiva. Então, eles têm acesso, nós temos uma biblioteca lá, então eles têm acesso aos livros, eles podem escolher as atividades que eles querem fazer, a gente pode xerocar, e esse trabalho a gente fica durante o ano todo, né? A gente fica sempre divulgando e sempre fazendo esse trabalho com eles. E aí também... E aí eu deixo só um questionamento para vocês, né? Como você interpreta e enfrenta psicologicamente essas exigências do ambiente, né? Quais são as suas estratégias de atuação? Se é daqueles que se descabela, que vê, né, o problema não vai ser resolvido, ou você pensa nas possibilidades, busca o que você tem de melhor, suas forças e virtudes pessoais. É isso que Martin Seligman fala na psicologia positiva, né? Que é importante que a gente identifique quais são as nossas forças pessoais, que a gente use essas forças pessoais ao nosso favor, e assim a gente vai conseguindo, né, passar por essa situação mais difícil, mais conflituosa, que tudo está muito no nível do nosso pensamento, né? Se a gente pensa em coisas boas, se a gente cria memórias afetivas, no momento difícil a gente tem que trazer elas à tona. Nossa, que problema que eu estou enfrentando, que dificuldade financeira. Mas espera aí, quantas dificuldades financeiras eu já vivenciei? Como eu superei, né? Uma dificuldade com o filho, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade profissional, mas quantas eu já superei? Quais foram os recursos que eu utilizei para superar, né? O que eu fiz naquele momento que me ajudou a superar essas situações? Então, é isso que Martin Seligman fala. E aí, para finalizar também, né, a gente incluiu a escala de QVT, né, de qualidade de vida no trabalho. Obrigada, Edilane, muito obrigada. E tem também esse inventário, né, eu não uso ele ainda, porque o da Marilda Lippe está assim, muito satisfatório, ele é muito rapidinho de ser aplicado, né? O que a gente passa mais tempo é montando realmente o plano de ação e deixando essa responsabilidade para o colaborador. E é tão interessante que eles fazem: Patrícia, eu ainda não consegui, vamos lá, você vai conseguir, o que está precisando, não é? Quer reformular, quer colocar outro prazo para que você possa melhorar isso? Quer administrar melhor o seu tempo? Vamos ver, né, no quadrante do tempo, as tarefas importantes, quais são as tarefas mais urgentes. Como é que você está lidando com isso tudo? Né? Você está misturando ou você está separando direitinho e também buscando incluir você nessas atividades, nesse tempo, né, nessa gestão do tempo? E aí é esse trabalho que a gente faz, né? Aí foi um congresso de patologia que o nosso trabalho foi aprovado. Eu fiquei extremamente feliz. E outro trabalho que eu apresentei num congresso de estresse, Congresso Internacional de Estresse, e o Prêmio Nilce da Silveira também
foi outra premiação que nós conseguimos com esse trabalho que a gente já realiza há algum tempo e pode levar esse bem-estar, né? Físico, mental, emocional para as pessoas. É um trabalho que eu adoro, eu amo fazer. Eu não me vejo mais sem realizar esse trabalho. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom. Elaine, amo de paixão, tenho um carinho imenso por você. E sempre que precisar, pode contar comigo. Ai, Patrícia, você sempre nos surpreende, né? Essa parte do QVT aí, para mim, é nova, né? Muito bem. Eu vou deixar vocês aqui fazerem as perguntas. Eu conheço bem de pertinho o trabalho da Patrícia, uma incentivadora para ela o primeiro ano da SBPC, que ainda não era PALC, né? A frustração e eu não desista. Vai de novo. E aí, até que houve a publicação, que todo mundo entendeu o que era a necessidade, o que é uma gestão de estresse, né? E é o casamento perfeito. Né, Elaine, você estava aqui em Maceió, eu fui no hotel, gente, onde ela estava. Elaine, me socorra, me ajude. Você foi maravilhosa. Você é parte disso também. E o casamento perfeito, né? Que é a gestão, né? A gestão do estresse de forma proativa e preventiva e a cultura da saúde mental, né? Do cuidado da saúde mental. Eu vou deixar aqui aberto para perguntas, né? Fiquem à vontade, usem e abusem, porque eu conheço muito de pertinho esse trabalho da Patrícia. Vou começar, então, eu. Aproveitar aqui. Gente, assim, a gente vê, até o ano passado, quando a gente ouviu falar em burnout, quando a Patrícia falou burnout, eu falei, olha, alguém fala como eu falo, né? Fica muito mais bonito você falar burnout do que burnout. Eu acho que eu também falo burnout. Eu acho mais bonito. Síndrome de burnout. E aí a gente via comentar sobre síndrome de burnout, normalmente os comentários iam assim, não, a culpa é do profissional, o profissional não se cuidou, ele acabou não se monitorando, entrou com esse estresse todo, com todo esse processo, porque ele não teve esse cuidado, né? Só que a partir agora de janeiro desse ano, 2022, síndrome de burnout passou a figurar como doença do trabalho. Sim, né? sim. A partir do dia 1º de janeiro, a responsabilidade da empresa garantir a segurança do colaborador em relação a essa síndrome. E aqui no Brasil, a gente tem ali, exatamente no mesmo momento, que está entrando ali a modificação do PPRA para o PGR, ou seja, Programa de Gestão de Riscos. E aí, provavelmente, já vão ter que inserir esse risco, né, do profissional entrar em síndrome de burnout e outras situações, no processo de gestão de riscos do laboratório. Como é que vocês veem essa situação para as empresas da área de saúde como um todo, esse desafio, né? Como é que vocês veem o que vocês poderiam dizer para eles nesse momento? Então, Rodrigo, eu conheci o meu marido no laboratório e ele é engenheiro ambiental e de segurança. Então, ele começou a trabalhar lá no laboratório, né, a fazer uma consultoria, e depois nós começamos a namorar e casamos depois de 4 anos. Então, a gente trabalha muito em conjunto, a gente está muito certo nesse trabalho. Ele faz muitos treinamentos, palestras, orientações, ele cuida dessa parte de documentação, de PPRA, né, de PGRSS, dos cuidados com o perfuro cortante. Então, o nosso colaborador, ele passa por esse trabalho bem de perto. Primeiramente, a sensibilização não pode deixar de existir. Eles precisam estar cientes, né, desses perigos que podem acontecer. Por mais que você tenha tempo de empresa, isso não lhe exime de sofrer um acidente de trabalho, principalmente com perfuro cortante ou contaminação. Então, ele está muito presente, ele está muito junto da equipe. Então, a gente faz realmente um trabalho de monitoramento. Agora, a gente vai estar monitorando mais ainda os EPIs, né? Os cuidados, ele vai sempre lá na empresa, então ele está sempre olhando
a postura, a cadeira, os móveis, tudo que possa gerar risco para o colaborador. Eu já fui presidente da CIPA durante bastante tempo. Eu adoro essas coisas, então acho que a gente também se dá muito bem, né, por conta a gente tem essa afinidade de conteúdo. Eu gosto muito de trabalhar com isso também, por conta de já ter sido presidente da CIPA por muitas vezes. Então, a gente trabalha realmente, a gente tem uma equipe muito boa, sabe, Rodrigo? Uma equipe muito consciente, muito madura. As pessoas lá no laboratório, elas praticamente se aposentam lá. Então, a gente está tendo um pouco mais de rotatividade agora, por conta da pandemia, né? Outras pessoas, né? Os hospitais precisando, enfim. Mas a gente não é uma empresa que tem uma alta rotatividade, a gente consegue reter bastante o talento. Então, eles já é cultura nossa. Esse cuidado, né, com a saúde mental, comigo e com a outra psicóloga, e mais ainda agora com o nosso engenheiro de segurança. A gente trabalha assim. Marina. Parabéns, Patrícia. Nossa, maravilhosa sua apresentação, suas colocações, fantástico, adorei. Parabéns. E é gostoso de ver assim essa energia, né? Esse coração que você realmente coloca para fazer tudo isso e esse cuidado com eles, né? Eu acho que é muito isso mesmo. Eles sentem na prática toda essa aplicação. Então, adorei sua palestra, parabéns. Obrigada. E achei ótima a ideia das ferramentas, assim, a roda da vida, achei demais. Vou até, depois quero, a Elaine, passar para mim seu WhatsApp, quero várias eu esqueci de colocar no slide. Disso na prática, para você ver, ó, é uma coisa tão simples, né? A roda da vida, é uma coisa... E, de repente, a gente mostrar para eles, assim, para eles não se julgarem, mas para eles olharem para eles mesmos, né? Puxa, como é que está a minha família, como é que está o meu hobby, como é que tá? Eles entenderem que eles podem tudo isso, que tudo bem, né? Que dá para fazer um pouquinho, não precisa ser 10 em tudo, mas se ele for 8, de repente, ou às vezes ele está, sei lá, 5 em uma coisa, mas é por um tempo, daqui a pouco ele já melhora, é harmonizar isso aí, né? Parabéns, viu? Amei. E o bom é que na reaplicação do inventário, eles podem também fazer novamente a roda da vida e fazer um comparativo, né? E ver que as ações que eles implementaram, que eles voltaram a realizar, eles conseguiram melhorar. Olha que linda! Essa é minha boneca aqui, olha lá, chegou no aniversário agora. Que delícia, na balada. Oi, Edilaine. Oi, gente, boa noite. Marina, amo você. Patrícia, parabéns. Muitas pessoas aqui na sala e eu tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa que está assistindo a gente que está com essa síndrome de Burnout agora. O que você poderia falar para essa pessoa? Então, a síndrome de Burnout, ela já é a completa exaustão. É necessário buscar ajuda do especialista, tá? Então, precisa passar por uma avaliação, né? Se possível, uma avaliação psicológica, porque aí ele vai evidenciar e vai encaminhar para outros especialistas, né? Vai fazer avaliação física, exames laboratoriais que são importantíssimos, e esse acompanhamento. Porque a gente entende que a diferença de personalidade, gente, também pode contribuir para essa exaustão. Enquanto que uma pessoa consegue trabalhar, consegue realizar suas atividades e consegue, em paralelo, ter a sua vida social, ter sua vida familiar, ter o seu lazer, outras não conseguem. Outras saem do trabalho, mas o trabalho não sai dela. Outras vão caminhar, vão fazer uma atividade física e estão pensando no trabalho. Outras estão em casa com a TV ligada, mas estão pensando no trabalho. Vão dormir, estão no WhatsApp resolvendo coisas do trabalho. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Qual a minha visão
de dedicação ao trabalho é essa, né? A Marina até falou algo, né? Como é a minha dedicação? É trabalhar demais para mim, é o que evidencia que eu sou um bom profissional? Então, acaba que essa sobrecarga de trabalho, ela vai gerar essa exaustão. Então, eu recomendo buscar ajuda profissional. Urgente, porque a exaustão, ela pode levar a outros problemas, né? A síndrome de Burnout, ela pode levar a outros problemas mais sérios. E se a pessoa, por exemplo, ela já tem a tendência à depressão, se ela já tem ideação suicida, gente, eu estou falando no geral, não estou dizendo que todo mundo de burnout vai ter isso, tá? Não é assim. Mas eu estou dizendo que uma situação de exaustão pode levar a outras complicações. Então, eu recomendo buscar ajuda. Urgente. Obrigada. Disponha. Oi, Aline. O seu microfone está mudo. Melhorou? Foi? Pronto. Achei esse assunto excelente e muito preciso. E com isso tudo, eu tive uma dúvida que eu quero perguntar para a Patrícia. Quais são os principais desafios que a empresa, gestores, têm de identificar esse estresse ocupacional dos colaboradores? O tempo. Atualmente está sendo o tempo. Por quê? Porque a gente está tendo uma alta demanda de clientes. E para que eu faça esse trabalho, eu preciso tirar o meu colaborador do trabalho dele, porque eu faço dentro do horário de trabalho. Então, eu não faço na hora do almoço, do intervalo do meu colaborador. Então, eu respeito muito isso. Então, eu tenho que combinar com ele, eu tenho que ver o melhor horário que ele pode. Patrícia, nesse horário, né, se for uma pessoa do atendimento, eu tenho que observar os horários de intervalo, de saída de uma para o almoço, de retorno. Então, o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma alta demanda de clientes. Nosso laboratório está funcionando de domingo a domingo. Durante a semana, nós estamos funcionando até às 20h. Então, eu não tenho como pegar, né, tirar o meu colaborador, mas eu acredito que esse momento ele vai amenizar, né, e aí a gente vai poder retomar o nosso trabalho. O ano está começando, né, como eu falei, a gente continua dando apoio. Eu não tenho nenhum tipo de interferência negativa da direção do laboratório, pelo contrário, eu tenho muita liberdade, né, a empresa confia nesse meu trabalho e vê os resultados, porque os resultados são apresentados. A gente não apresenta nomes, né? A gente não apresenta particularidades, né? Porque às vezes a gente apresenta só dados. Tantas pessoas, né, elas deram em alguma fase, a gente vai precisar estar tratando e tal. Então, eu tenho muito apoio e muita liberdade. Então, no momento, eu estou só aguardando dar mais uma melhorada, né, nessa questão dos horários e dessa correria que nós estamos vivendo. Eu quero só fazer uma colocação. Acho que o grande desafio, né, além desse tempo, é preparar um projeto para apresentar para a direção, né, para que a gente possa trazer esse cuidado e os benefícios desse cuidado. Esse é o desafio. Então, não é todo laboratório que tem o privilégio de ter uma Marina Campos e uma Patrícia Cavalcante. Então, acho que cabe aqui, né, nós, esses profissionais de linha de frente, de gestão, né, que gosta do assunto, em primeiro apresentar essa necessidade, né? Como eu comecei a apresentação, eu não gostaria de levar para o lado de que agora, né, o burnout é uma doença ocupacional, que a gente precisa mapear esse risco e ter esse cuidado.
a gente sempre tenta levar para o lado, mas a gente agora vai ter que fazer isso, né? Então, é montar um projeto e trabalhar a cultura de segurança mental. Sair da semana da CIPAT e passar para o programa de cuidado do colaborador. Porque saúde mental não é um dia na CIPAT, né? Ele pode estar fortalecido na CIPAT. Então, é trabalhar, é puxar a bandeira da necessidade de um programa voltado para o cuidado da saúde mental. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Isso tudo vai passar e a gente vai ter que cuidar ainda mais do nosso, né, profissional. Da gente do profissional. Né? Verdade. Verdade. Oi, Ana. Oiê, bom ver vocês por aqui, tudo bem? A Bi, como sempre, arrebentou dos palestrantes excelentes. A Marina, a gente já é fã, né, Marina? Vários colegas aí do palco, então é sempre muito bom trocar. Não vou deixar de elogiar a Marina, já vira, né? Fator normal, mas Patrícia, foi um prazer enorme te conhecer. Eu só ainda não conheço o seu laboratório, espero que um dia eu conheça. Sim. Eu fiquei com uma curiosidade, desculpa se você falou e eu perdi essa fala, eu queria entender assim, provavelmente não foi um trabalho, foi um trabalho voluntário. Então, você passou os dados, você até justificou ali que houve um aumento do número de colaboradores, né, que entraram na empresa, mas como é que foi a taxa de adesão? Como é que foi esse trabalho em relação à adesão dos colaboradores? Que eu fiquei curiosa. Ah, tá. Não, iniciou por uma exigência do PALC, né? Então, quando eu vi ali, né, monitorar esse estresse, eu queria ter um instrumento que eu pudesse ter esse registro, ter essa evidência. Sim. Todos aderem tranquilamente. O que a gente sente, às vezes, essa atividade eu não quero, não vou fazer, ou não consegui fazer, principalmente agora que a gente refinou a prática com a reaplicação, né? Aí a gente vê que não ainda continua em alguma fase do estresse. Aí, quando a gente vai para o plano de ação, a gente verifica que a pessoa não fez, não conseguiu fazer. Às vezes, ela admite que não tem interesse. E o que a gente faz? Tudo é muito... não pode ser forçado, né? Nada é forçado. Então, a gente sensibiliza para a importância, se dispõe para o colaborador, eles sabem que podem contar conosco enquanto psicólogas, e a gente deixa eles à vontade. Mas, assim, geralmente é um ou outro, é bem pouco, bem pouco. A grande maioria participa ativamente, aí você vê os resultados, né? Que grande parte consegue avançar bastante, sair daquelas fases. Perfeito, muito perfeito. Era só uma curiosidade. Obrigada, viu? Olha, eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Eu sei que o assunto é denso, que a gente ficaria aqui falando horas, né, sobre esse cuidado, sobre essa necessidade, sobre, né, as experiências. Mas eu sei que também está todo mundo muito cansado e que a gente precisa, né, se cuidar. Marina, mais uma vez, muito obrigada, né? Cirúrgica, como sempre, né? Eu que agradeço muito. Que consegue despertar o nosso melhor sentimento e a vontade do autocuidado, né? Isso que é maravilhoso. E, Patrícia, você sempre me inspira para falar, é possível a gente implantar uma ferramenta dessa, né, num laboratório pequeno, no médio e no grande, né? Tudo é uma questão de planejamento. Não nesse momento agora, mas vai passar. Então, é isso, é não perder o foco, trazer a saúde mental, né, como meta e como programa para dentro do nosso trabalho e para dentro da nossa vida. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, prazer enorme. Prazer em conhecer Marina, palestra maravilhosa também. E, assim, não desistam, né? Não desistam de cuidar da mente, não desistam de vocês.
Foque nas coisas que são importantes, né, na vida, não só no trabalho, mas na vida também. Eu passei um tempo que eu não conseguia me desligar, e eu trabalhei isso na minha mente, porque eu dizia assim, segunda-feira vai chegar, e quando a segunda chegar, vai chegar a terça, a quarta, que aí eu vou me dedicar a semana inteira, mas no meu fim de semana eu preciso me desligar um pouquinho. E fui trabalhando isso muito na minha mente. Está dando certo. Obrigada, gente.